Olá, vou falar um pouco sobre estatística descritiva. Vamos falar um pouco sobre as variáveis. E o que é uma variável? É uma característica ou um atributo estudado em todos os elementos de uma população ou em uma amostra. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que exprimem qualidades ou atributos. Já as variáveis quantitativas são aquelas cujos resultados são expressos por números. As variáveis qualitativas são subdivididas em nominal e ordinal. A variável qualitativa nominal é quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências, como por exemplo, idioma. Você não precisa cursar primeiro inglês, espanhol, depois francês. Não precisa ser nessa ordem. Você pode começar fazendo um curso de espanhol primeiro, depois francês, depois inglês. Não tem uma ordem. Sexo também. Não tem essa ordem. Vim primeiro feminino, depois masculino? Não tem. Assim também serve para a profissão. Já a variável qualitativa ordinal é quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, escolaridade, né? Tem toda uma ordem, né, a ser seguida, né? Primeiro vem o quê? O ensino fundamental, depois ensino médio, depois uma faculdade. Não tem como você primeiramente fazer o ensino médio e depois ir fazer o ensino fundamental. A mesma coisa serve para o grau de perda auditiva, né? Que segue uma sequência. Primeiro vem normal, depois leve, moderada, severa e profunda. E assim, dessa mesma forma, também serve para a classe social, né? E as variáveis quantitativas são subdivididas em discreta e contínua. A variável quantitativa discreta é quando são números inteiros que resultam, em geral, de uma contagem. Por exemplo, o número de filhos, o número de filmes e o número de funcionários. Todos são. Isso é uma contagem inteira. E já a variável quantitativa contínua é quando são valores de uma escala contínua de números reais. Como, por exemplo, a altura. A altura, você não tem um metro ou 2 metros. Você tem 1,60 m, 1,65 m. Assim, a mesma coisa, peso. Você não tem só 45 quilos, na maioria das vezes, né? Você tem 45 quilos e 200 gramas. E assim também serve para a idade, né? A idade, você tem 23 anos, mas você tem 23 anos e alguns meses, alguns dias. Organização das variáveis estatísticas. A organização das variáveis é dada de duas formas, através de tabelas e gráficos. Tabelas são de grande utilidade tanto na organização de dados quanto na apresentação de resultados. A representação facilita a verificação de informações e a observação do comportamento de variáveis, o que favorece a averiguação de padrões, regularidades ou tendências. Então, esse é um exemplo de tabela, onde percebemos, né, que é constituída por linhas e colunas, né, onde se trata de notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental, onde tem os alunos Alice, Pedro, Ricardo e Bianca, e as disciplinas matemática, português, história, geografia, ciências. E as notas
em que cada um tirou referentes às disciplinas que estavam fazendo, né? Como percebemos, né, essa é uma forma maravilhosa de organizar esses dados, né, onde podemos perceber qual foi o aluno que tirou a maior nota, ou alunos, né, em cada disciplina, a menor nota. Os elementos de uma tabela. De modo geral, uma tabela simples é constituída pelos elementos: título, indica o tema do qual a tabela trata; cabeçalho, indica o conteúdo da coluna; colunas indicadoras, esclarecem o conteúdo de cada linha; corpo, reúne os dados da tabela; fonte, apresenta a entidade, pessoa física ou jurídica, responsável pelo fornecimento ou pela organização dos dados apresentados. Geralmente aparece no rodapé da tabela. Bom, então, aqui temos o exemplo, né, que eu havia trazido, e vamos identificar cada um desses elementos contidos nessa tabela. Primeiramente, o título. Qual é o título? Notas, o título fica bem em cima. Notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Cabeçalho, aqui nessa tabela não tem, né? As colunas indicadoras. Essas: aluno, matemática, português, história, geografia e ciências. O corpo são os dados apresentados nas 4 últimas linhas da tabela, que é justamente esses alunos: Alice, Pedro, Ricardo, Bianca e as suas devidas notas. E a fonte é a que está logo abaixo, é Escola Infantil Meu Mundo. Os gráficos é outra forma de organização das variáveis estatísticas. Bom, gráficos é outra forma de apresentação de dados muito comuns nas diversas mídias. Os gráficos estatísticos têm como principais objetivos sintetizar o comportamento de uma ou mais variáveis e facilitar a visualização dos resultados. Então, vou trazer aqui os principais gráficos, né, os mais utilizados, mas tem vários outros. Então, tipos de gráficos e suas representações. O gráfico de colunas, também chamado de gráfico de barras verticais, são representações muito usuais e aplicam-se para as variáveis tanto qualitativas como quantitativas. Então, temos aqui um exemplo, né, de um gráfico que se trata do número de vendas de uma loja de departamento no mês de janeiro. Nesse gráfico, temos os 2 eixos, um na vertical e o outro na horizontal, e as colunas trazendo quantidades de alguma coisa, que no caso aqui está trazendo quantidade de roupas femininas, roupas masculinas, roupas infantis, cama, mesa e banho. Temos também o gráfico de barras horizontais, que é muito parecido com o gráfico de barras verticais. A diferença está na inversão dos eixos. Temos também o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pixel. É utilizado quando se deseja comparar o valor de cada categoria com o total. Bom, temos o exemplo, né, da preferência por filmes alunos do terceiro ano. Temos aí comédia, romance, ação, terror e drama. Podemos perceber, por esse exemplo, né, a maior preferência, que está sendo a ação, com 34,3%. Podemos perceber também a menor preferência, que no caso é drama, com 5,7%. E temos também o gráfico de linha, que mostra tendências de um conjunto de dados em intervalos uniformes.
muito usado quando se deseja comparar valores ao longo de um período. Então, temos um exemplo, né, que é o consumo de energia nos últimos 7 meses. Esse tipo de gráfico ele é muito comum, pois ele traz uma visão melhor da parte que sobe, da parte que decresce, uma queda brusca ou avanços altíssimos.